Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Que vocês não estão ainda pensando que vocês estão na tribulação. Como é que esses entendidos sábios, cheios do Espírito Santo, ensinarão a muitos? Ministrando, mas primeiro tem que conhecer. Porém, o que vai acontecer com eles nesses últimos dias? Eles cairão, tropeçarão, serão enfraquecidos. Por meio de quê? Pela espada, pelo fogo, pelo exílio, cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Mas muitos dias são, aqui só diz dias, são 1290 dias, que foi o tempo que Daniel já nos disse no texto anterior. O que é isso? Isso é perseguição e martírio dos santos durante a grande tribulação. Haverá santos na grande tribulação, são sábios, são entendidos, são cheios do Espírito Santo, eles já estudaram Daniel e eles entendem. Não vai cair do céu esse conhecimento do livro de Daniel. Se hoje tem gente que tem medo de ler Daniel e tem medo de ler Apocalipse, que eu não entendo bulhufas, nessa época, se o cara acabou de se converter, você vai me perdoar, querido. Ele não vai entender também. Nós estamos nos preparando para isso, para que nós saibamos o que vai acontecer. Contudo, vem com um preço. Ser a noiva dos últimos dias vem com o mesmo preço de ser noiva da igreja primitiva. Eu sei que isso é uma coisa que incomoda muito quando a gente fala, mas eu preciso falar para vocês. Na igreja primitiva, eles todos morreram mártires. Nós somos o espelho da igreja primitiva. A igreja gloriosa dos últimos dias também, provavelmente, vai morrer muito mais mártir do que tem acontecido já com os chineses que se convertem, com os muçulmanos que se convertem. Eles estão caindo e morrendo pela espada, pelo fogo. Ainda acho que não vi nos nossos dias. Fora no Irã, quando eles decidem pendurar alguém do guindaste, né? Ainda taca fogo no cara. Mas na igreja primitiva isso aconteceu por 400 anos. A glória da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos, foi que foram mártires e a semente morria e brotava e florescia e dava mais sementes. Nos últimos dias nós precisamos estar dispostos a, no mínimo, contemplar esse cenário. Você está pronto para morrer por Jesus? Porque morrem mais cristãos, mártires, hoje no século XXI, do que em todos os últimos 2000 anos anteriores. Aqui nós não vemos isso aqui no nosso país. Mas é real, o martírio está acontecendo e ele vai aumentar nos últimos dias. Esse rei, versículo 36 de Daniel 11, esse rei do norte, o anticristo, ele fará segundo a sua vontade e ele se levantará. Repare nessa palavrinha rum, ela é importante aqui. Ele se levantará, se engrandecerá sobre toda figura divina, tudo que se denomina divino e de todas as religiões que existem hoje. E ele especialmente se levantará contra o Deus dos deuses, Yahvé, Yeshua, Emanuel, e ele falará coisas incríveis, extraordinárias. Essa palavra, ela é que nem aquela palavra que tem no Apocalipse, capítulo 17, que João fala, fiquei maravilhado quando ele viu a besta. Ele ficou horrorizado. Porque a palavra maravilhado, ela tem o positivo e o negativo. Essa palavra é o mesmo princípio. Ele ficou
Ele falará coisas incríveis. Tem incrível bom, mas aqui é incrível ruim. São coisas estapafúrdias, blasfêmias monstruosas. Ele falará coisas que vai ser de arrepiar os cabelos, vai dar nojo, como a gente disse antes. Mas ele será próspero, porque Deus está permitindo, até que se cumpra, se complete a ira. Ou seja, todo o juízo da semana tribulacional, mais as bacias da fúria que vem como juízo sobre o império do anticristo. Apocalipse 16. Porque aquilo que está determinado será feito. O que Deus disse que precisa acontecer, vai acontecer. E essa palavrinha é muito importante. Também assinala ela aí no seu texto, ginomai. Será feito. Nós vemos o paralelo dela lá em Apocalipse 16, 17 e Apocalipse 21, 6. 2 vezes no Apocalipse esse termo é usado. Quando Deus fala assim, está feito. Ginomai. Porque é importante nós sabermos onde ela aparece. Anota aí, Apocalipse 16, 17 e Apocalipse 21, 6, porque no nosso texto ela vem diferente. Ela não vem igual, está feito nos dois. Um vem, acho que está consumado, o outro está consumido, o outro... Então a gente pensa, não, são momentos diferentes. Não, é o mesmo momento. Apocalipse 21, 6 está falando do fim do juízo da presente era e já está na transição para o início do milênio. Tá descendo a Nova Jerusalém. E Apocalipse 16, 17, a gente está no fim da 7ª bacia da fúria. Ou seja, é o mesmo momento. No fim das bacias, inaugura o milênio. Então, é o mesmo momento. Isso nos ajuda a pegar o texto de Apocalipse e encaixar a ordem dos eventos. É o mesmo momento em que o anticristo vai ser também destruído. É o fim do que precisa ser cumprido em toda a semana tribulacional. Agora a gente volta para Daniel 8. Vamos falar da transgressão desoladora. Repare que não é mais abominação desoladora, é transgressão desoladora. Qual é o contexto? Nós temos o pequeno chifre, que surge de um dos 4 chifres do bode. Lembra que nós já estudamos isso hoje, se você não conhece o texto de Daniel 8. Nós vemos um carneiro do Oriente, dando marradas para o norte, para o Negev, para o mar, para os mares. Então ele está lá na Pérsia. Na Pérsia hoje é o Irã. Nós vemos um carneiro dando marradas e vemos um bode que vem sem tocar na terra com um grande chifre, com um bode unicórnio, e ele vem e ele destrói o carneiro. Esse grande chifre do bode, que dizem historicamente ser Alexandre o Grande, ele é quebrado, surgem 4 chifres no lugar. Nós estudamos isso no Desmistificando 2. Linha por linha, nós lemos o texto todo de Daniel. Surgem 4 chifres no lugar desse chifre unicórnio do bode, possivelmente Alexandre o Grande. Vêm os seus generais. De um desses generais sobe outro chifre. Esse é o pequeno chifre que é o anticristo. Por isso nós precisamos estudar os textos de Daniel não só no contexto das batalhas lá de trás. Nós precisamos trazer para o contexto do hoje, porque o anticristo vai sair de um desses chifres. Esse é o contexto aqui de Daniel 8. Tudo certo? Abre sua Bíblia aí. Vamos começar no versículo 10. Engrandeceu-se o pequeno chifre, o anticristo, até o exército dos céus. Quem é o exército dos céus? Santos, anjos. E alguns do exército e das estrelas. Veja que ele diferencia aqui o exército e das estrelas, ou seja, ele pegou o exército do céu e dividiu em 2, santos e anjos. Alguns do exército, ou dos santos, e das estrelas, os anjos, os Kohavim, ele deita por terra. Eu sei, né? Eu coloco tanto recheio no meio do versículo que nem eu consigo acompanhar às vezes. Engrandeceu-se até o exército do céu e alguns do exército e das estrelas desse exército deitou por terra. Fez, isso óbvio que é um F, fez cair. Os santos vão cair pela apostasia e também vão cair pelo martírio. Os que morrerem, mártires, ficaram bem.
Os que caírem pela apostasia, they didn't make it, I'm so sorry to say, não chegaram até o fim da sua carreira como vencedores. Essa guerra que está acontecendo é a guerra contra Miguel e seus anjos, possivelmente. O que Satanás vai fazer com esses exércitos? Ele vai pisá-los como se pisa a uva no lagar. Cenário apocalíptico, cenário de juízo, na guerra contra Miguel e seu exército e na perseguição aos santos do quinto selo. Lembrando, quem vence a guerra contra Miguel, quem vence a guerra de Miguel e Satanás é Miguel e seus anjos, mas não diz que não vai ter baixas. Então aqui provavelmente nós vemos as baixas dessa guerra de Apocalipse 12. Seguindo mais um versículo. Ele, o pequeno chifre, se engrandeceu até o príncipe do exército, e dele, do príncipe do exército, no lugar do príncipe Messias Yeshua, ele eleva, essa palavrinha é muito importante, nós já vimos ela antes, certo? Ele elevou, levantou o sacrifício contínuo. Quem deve construir o templo de Ezequiel para o milênio? O Messias Yeshua. Quem constrói esse templo? O anti-Messias, o anticristo. Isso já é uma abominação. Além da abominação desoladora, o fato dele ter realizado algo que não é do seu chamado. Então, ele realiza isso no lugar de Jesus e ele estabelece o sacrifício. Por que sacrifício está em verde aqui? Porque ele não existe no texto. Toda vez que você lê o sacrifício aqui em Daniel, ele só está contínuo, ele não tem a palavra sacrifício. É por inferência que nós sabemos que é o sacrifício, porque tem um texto que menciona sacrifício. O lugar não é só o santo. Por que eu coloquei aqui que o templo é o Mikdash? Porque nem sempre a palavra aqui é Mikdash. Isso muda a nossa interpretação. Mikdash é o templo físico em Jerusalém. O que o anticristo está fazendo ao estabelecer o sacrifício? Ele assume o lugar do Messias. Ok? Nesse templo que, por causa da aliança que ele fez com muitos, ele pôde construir e iniciar o processo dos sacrifícios. Ele eleva o contínuo e o lugar do seu templo foi lançado por terra. O texto fala só lançado, está em verde, por terra, porque nós acrescentamos para nosso entendimento, tá? Por inferência, ele foi destruído, lançado por terra, defraudado, profanado, etc. E ele foi pisado pelos gentios por 42 meses. Aqui a gente junta Apocalipse 11, versículo 2, que diz que por 42 meses o templo seria pisado, pisoteado, como se pisa uvas no lagar. Lembra? Uma linguagem escatológica de juízo aqui. Continuando em Daniel 8, aonde está o texto da abominação ou da transgressão desoladora? Versículo 12. E o exército e os anjos foram entregues ao pequeno chifre, ao anticristo, junto com o sacrifício contínuo que ele tinha levantado no templo. Por quê? Por causa da transgressão, rebeldia, pecha. Tá vendo que a outra palavra aqui não é abominação, não é shikutzim, hashikutzim, não é nada disso. É transgressão, mudou a palavra no texto. E lançou por terra a verdade, ele o fez, e ele, o anticristo, prosperou nisso que ele estava fazendo. Depois ouvi Daniel dizendo: até quando durará a visão? Até quando durará a visão, a profecia, o oráculo do sacrifício contínuo e da transgressão desoladora? Novamente, olha, você que está lembrando, essa palavrinha mudou e essa palavrinha mudou. Aqui a gente tem pecha? Acho que é pecha. Pecha está aqui. E Eremoseus está aqui, está no mesmo lugar. Shomem está no mesmo lugar. Mas aqui a gente tem outro texto, a gente tem outro termo, hamartia, que significa pecado, transgressão. Logo, aqui nós temos um outro evento acontecendo. Onde estava eu? A transgressão desoladora
risca isso aqui, está errado, veio transportado de outro lugar, para que seja entregue o santo, dado o santo, e o exército... Nossa, Deus, está difícil, Márcia. Espera aí que eu vou começar de novo, vamos ler do topo, vamos lá. Depois ouvi, até quando durará a visão do contínuo? Ah, verdade, não é Daniel que está perguntando. Ele tem uma visão de um outro ser em cima de umas águas lá, outro anjo. E o anjo pergunta para o outro anjo, tipo, Daniel, essa é a pergunta que você não fez e que você tinha que fazer. Desculpa, eu esqueci do contexto. Até quando durará a visão do contínuo e da transgressão desoladora? Para que seja entregue o santo e o exército a fim de serem pisados, que é o que ele descreveu que vai acontecer aqui em cima. Quando é que vai acontecer a profanação do templo, os mortos, quando serão entregues os santos, os anjos e os santos? Pensa em Apocalipse 17, quando Babilônia persegue os santos. João fica admirado do quê? De ver o cálice do sangue dos santos ali. Então, Babilônia está perseguindo os santos no início dessa semana tribulacional. Quando é que isso vai acontecer? Como é que é essa cronologia da transgressão desoladora? Mas ele continua no versículo 14, é aqui que ele vai dar esse tempo específico que precisa entrar na nossa cronologia. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Existem muitas interpretações do que significa isso. Eu vou com a mais simples de todas, que são 2.300 dias. E o santo, aqui já não é Mikdash. Não é mais o templo físico em Jerusalém, é o santo, o Kodesh. Ele será justificado. Então, até quanto tempo vai durar essa transgressão desoladora, até que haja a purificação, a justificação, é a palavra certa, do santo? E por que eu vou colocar esse adendo aqui? Porque esse é um texto que é muito difícil de traduzir, muito difícil de interpretar. Justamente porque normalmente as pessoas estão usando aqui o termo abominação desoladora, que está no meio da semana. Então não faz sentido algum quando você coloca 2.300 dias da santificação do santo, da justificação do santo, até o momento da transgressão desoladora. Mas vamos lá. Provavelmente se refere a Jesus estabelecendo a justiça eterna, tomando seu lugar como rei dos reis na terra, porque a Nova Jerusalém desce, lembra? Jesus vai reinar na terra. E essa justificação do santo seria o paralelo de Daniel 9:24, a unção do Santo dos Santos, que é a unção do próprio Jesus como rei. Ou o povo santo vindo com Jesus para reinar na terra, Nova Jerusalém descendo, ou ele vindo com os seus santos para reinar na terra. Mas como é que a gente monta essa cronologia agora com a diferença de transgressão desoladora e abominação desoladora? Ele nos disse, tem 2.300 dias até o santo ser justificado. Então, se o santo é justificado no fim da semana, nós contamos 2.300 dias de ré, de trás para frente. Mas vamos lembrar, nós temos aquela cronologia, vamos juntar aqui abominação e transgressão desoladora. Princípio das dores, os primeiros 3 anos e meio do início da tribulação, o meio da tribulação marcada pela abominação desoladora, os últimos 1.335 dias, com a divisão de 1.290 com 45, tudo igualzinho aqui, certo? Agora a gente desenha, a gente ia desenhar, mas eu coloquei uma curiosidade para vocês aqui, que é um fato muito importante, que nós vemos lá em Apocalipse 15. Durante o tempo da derramada das bacias da fúria, ninguém pode entrar no santuário. Muito importante isso para a nossa cronologia. Agora, o santo é justificado e a transgressão desoladora vai acontecer aqui. O que aconteceu aqui pelo texto de Daniel 8? O sacrifício é exaltado, não tirado. Cum, rum.
Dois termos diferentes, tanto no aramaico como no hebraico. Kum, rum. Lembra que eu falei, lembra dessa palavrinha aí? Não é rum de bebê. É exaltado. O sacrifício contínuo, ele é exaltado. Ou seja, o templo precisa ser construído. Aqui acontece a transgressão desoladora. E se você calcular os 7 anos com esses 2.300 dias, nós temos um período aqui de 7 a 8 meses para a construção do templo. O templo consegue ser construído em 3 meses, que já está tudo pronto. Só precisa do lugar. Já está tudo meio que pré-fabricado. E eles constroem muito rápido. Então, assim fica a nossa cronologia, com o entendimento de que há uma abominação e uma transgressão desoladora. Agora encaixa a cronologia completa, porque nós entendemos a diferença da nomenclatura do texto. Ok? Voltando, a gente estava estudando Mateus 24. E ele segue no texto, dizendo, em relação a esses dias, ele falou, quando virdes a abominação desoladora no lugar que não deveria estar, quem lê entenda o que Daniel escreveu. Agora a gente entendeu o que Daniel escreveu, o que é esse negócio. Fujam para a Judéia, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E aí ele continua, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Os 3 textos falam a mesma coisa. Em Israel, o que acontece no sábado? No sábado, a partir da viração do dia, na sexta, já muda tudo. Para tudo, não tem transporte público. Em Jerusalém, pelo menos, não tem nada. E se você está no lugar onde você pode ver a abominação desoladora, significa que você está no lugar mais próximo, que é em Jerusalém. Você pode ver pela internet, se tiver a internet funcionando? Pode. Mas para você fugir para os montes, você precisa estar no lugar que é relevante. Ou seja, você está em Jerusalém. Não tem transporte público algum nesse dia. Desde a sexta-noite até sábado à noite, depois do pôr do sol. Você vai fugir como? De carro, mas não é todo mundo que tem carro. De bicicleta, pode ir de bicicleta. Se eu fosse você, eu já percebia essa movimentação um pouquinho antes, porque você conhece os sinais. E você já fugiu antes. A não ser que Deus mande você ficar, como eu disse, para ser aquele exército, infelizmente, de mártires. Mas Jesus não está cobrando isso de ninguém. Fuja. Se for no inverno, quem viaja bastante sabe que no inverno é mais complexo viajar, né? Agora pensa, se você tem o mundo contra você, te perseguindo, que você não vai receber uma tal de marca da besta que vem depois da abominação desoladora. Se tem essa polarização e esse ódio hoje contra cristãos, judeus e qualquer pessoa conservadora, como é que vai ser nesse dia com o anticristo já aqui, com as câmeras vendo tudo o que acontece em todos os lugares, e quem sabe você ter aí no seu aplicativo do seu celular um ESG, que eu não sei nem como é que fala em português, mas um aplicativo que fala se você pode ou não pegar o ônibus, se você pode ou não atravessar esse pedágio, se você pode ou não viajar, pegar um avião, que nem os chineses, né? Os chineses se mobilizaram para fazer uma passeata em Xangai, eu acho que era. E aí eles, como eles são monitorados em tudo, no celular deles diz se eles estão liberados na saúde pública ou não, se eles já tomaram vacina, se eles não tomaram, se estiveram doentes, se não estiveram doentes. Então o cara, ele entra no transporte público com o celular dele, e o meu está em algum lugar, ele entra com o celular, e aí a porta abre ou não abre, ele consegue pagar a passagem ou não, e se ele não consegue, e se de repente o governo não quis, que foi o que aconteceu nesses tempos, o governo não quis que houvesse a passeata, lógico, porque era antigoverno, né? E é um governo comunista, ditadura pura. O que eles fizeram, pegaram o contato pelas mídias sociais, eles sabiam quem estava indo para essa passeata e eles, do verde que eles tinham no cartão de saúde deles, ficou vermelho, impossibilitando-os de entrar na cidade grande e eles não puderam
participar. Ou seja, se isso está acontecendo hoje na China e nós temos os chineses participando de tudo na nossa vida e nós vendemos grandes coisas e empresas para eles no nosso país, que é até conservador nisso, imagina nos outros que adotaram essas medidas como algo essencial para a sua vida, né? Aqui em Jerusalém, um dos lugares mais avançados, né? Israel é um dos lugares mais tecnologicamente avançados do mundo. Não sei como vai estar isso, mas vai estar bem avançado, imagina. Não é uma boa ideia você querer viajar, nem no inverno, especialmente se você for subir montanhas para se refugiar na região de Petra, e muito menos ainda se você for uma mãe que está ou amamentando ou que está grávida, carregando o seu barrigão, uma jornada que pode ser bastante difícil. Por isso nós precisamos buscar sempre do Espírito Santo tudo, onde nós temos de estar. Como estão os nossos relacionamentos? Se Ele quer que nós viajemos ou não, se Ele quer que nós entremos ou saiamos, ou o que o Espírito Santo mandar. Por isso a gente tem que estar muito online com o Espírito Santo nesses últimos dias, para nós estarmos no país certo, na hora certa, sabermos qual é o nosso chamado, a que viemos, o que vamos fazer, o que não vamos fazer, para não nos encontrarmos nessa situação. Orai para que isso não suceda no inverno e, no nosso caso, orai para que eu esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa no tempo certo. Por quê? Porque nesse tempo, Mateus 24, 21, haverá grande tribulação. A palavrinha tilipsis aqui. Não é aflição. Pode riscar. Não é aflição. Você precisa entender que essa é a mega tilipsis. É a grande tribulação. É um termo muito específico que a gente vai manter. Sempre que tiver a palavra tilipsis, a sua tradução precisa ser tribulação, para você entender que diz respeito à grande tribulação, a um tempo dentro da semana tribulacional. Ele só é usado para isso. O resto é aflição, tem tentação, provação, são outras palavras, ok? Tribulação de tilipsis vem de pressão, compressão, opressão, tribulação, vem de uma palavrinha tilibo, que significa, o verbo significa pressionar, amassar, comprimir, esmagar, atribular. É o termo usado da prensa das azeitonas. Você quer unção na sua vida? Deixa Deus trabalhar. Às vezes vem com tempos difíceis. Quer azeite? Deixa Deus pressionar as azeitonas na prensa. Que tempo será esse aqui? Continua. Mateus 24, 21. Esse tempo haverá tribulação. Como que vai ser esse tempo da semana tribulacional, da abominação desoladora para frente? Vai ser um tempo como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não existiu na Primeira Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra, não existiu nas guerras dos bárbaros, dos vikings, não existiu nas guerras civis americanas, na Guerra do Paraguai, não existiu nas guerras do Oriente Médio, na conquista dos otomanos. Nunca aconteceu algo tão terrível. Você está em berço esplêndido? Está gostoso? Então você não está na grande tribulação, ok? Nós não estamos na grande tribulação. Olha ao seu redor. Sim, haverá uma certa normalidade, porque vai ter gente casando, se dando em casamento e etc. Sim, mas durante essas guerras também acontecia tudo isso. Só que essa vai ser a pior de todos os tempos. E depois disso, nunca mais vai acontecer um negócio desses. Então é algo ímpar, que nunca aconteceu antes. Nós precisamos estar cientes disso. Outra vez, ouviu pela internet, ouviu alguma pregação falando que nós estamos na semana tribulacional? Sinais. Sinais. Marcos 13, 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tilipsis, tamanha tribulação como nunca houve. Desde que Deus criou o mundo. Até agora. Até Jesus e até o dia que acontecer. 2000 anos depois. Porque haverá, olha, Lucas diz, haverá grande aflição. Outra palavrinha, tá vendo? Outra palavrinha. Aonde será isso? Na terra, Israel, e no globo. Nós temos outros textos que ampliam esse cenário para um cenário global. E ira contra este povo. Por que será nessa terra e contra este povo? Porque o cenário está acontecendo primariamente em Israel. Mas a repercussão vem sobre todo
o mundo. Como nós vemos hoje uma ONU, com uma Organização Mundial da Saúde, que quer dizer para uma nação independente como ela deve agir na próxima pandemia. E ainda tem presidente assinando a sua autoridade, dando o comando da nação para uma organização que você não votou para os caras estarem lá, que não houve eleição e nós não escolhemos os líderes. Já pensou se me aparece um ditador lá e ele fala, sei lá, agora vai fechar tudo de novo e nós que estamos mandando, seu presidente deu a permissão para isso? Pense muito bem em quem você vai votar. Você quer os seus direitos? Você quer poder escolher? Pense bem em quem você vai votar. Estamos em ano de eleição, precisamos conversar sobre isso. Crente fala de coisas relevantes. Isso é uma coisa relevante. Você quer liberdade para os seus filhos? Então converse com as famílias, converse na igreja, converse com seus amigos, estudem todos os candidatos e vejam quem são os ditadores socialistas comunistas e quem são os que querem pelo menos manter o seu acesso a ter o seu culto para cultuar e adorar o seu Deus. Né? Quem são aqueles que te permitem ter família sem a aberração dos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, como nós estamos vendo isso, entrando nas nossas escolas? Quem vai te dar ainda a opção de poder escolher como você vive? Coisas muito importantes nos nossos dias. Essa palavrinha aflição, junto com uma outra palavrinha que nós vimos na semana passada em Lucas, que era revoluções, nos ajuda a entender também um pouquinho da tradição, da disputa, da calamidade, que essa palavrinha tem a ver com essas aflições. É uma necessidade imposta pelas circunstâncias. Então a aflição, a grande aflição que vem em Israel, diferente de tribulação, que a tribulação ela também vem sobre eles. Mas eles têm uma outra realidade por estarem no local. E é um pouquinho da raiz dessa palavra que nos dá essa né, na verdade, ananque, vou falar para vocês o que é uma mistura de ana com agkale. Ana é entre, em meio a, e agkale é a dobra, o ângulo interior do braço. Olha que interessante. Então, lá eles estão aqui, e o braço vai dobrar, e eles estão lá. Essa vai ser a aflição, eles vão estar esmagadinhos ali. Ali vai sair muito azeite. Mas a tribulação, que também é, lógico, né, Mateus e Marcos também está falando com eles, será uma aflição que é uma pressão que gera uma tilipsis. É a junção dos dois, mas eles estão lá no meio de toda a situação. E a gente vê muito isso. Lucas, ele sempre traz um pouquinho mais para o povo ali, como se ele estivesse falando mais com os discípulos. E Mateus e Marcos expandem para o âmbito nações e global. Para a gente saber que são os dois, né? Versículo 22, Mateus 24. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ou seja, esses dias, 3 anos e meio, 1.290 dias, até quem aguentar os 1.335 dias. Isso já é uma abreviação. Olha como Deus é bom. Ele nos ama tanto que ele já está abreviando. Não são 100 anos. Não são 20 anos. São 3 anos e meio somente de aflição e tribulação. Que Deus abreviou por quê? Por causa dos escolhidos, senão ninguém seria salvo. Ou seja, tem escolhido aqui nesse cenário. Tem escolhidos que são sábios, entendem os tempos e estão ensinando a muitos, mas que vão passar por perseguição e martírio. Versículo 24, Lucas 21. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos. Para onde? Para todas as nações. De novo. Mas Israel agora está na sua terra, ninguém tira mais, diz Amós 9. A terra vai continuar lá, mas por 3 anos e meio vai ter aflição, tribulação, martírio, perseguição, cativeiro, exílio, roubo e espada. Todo o nosso cenário tribulacional de Apocalipse começa lá em Apocalipse 6, né, e culmina em Apocalipse 16. Quanto tempo vai durar isso? Até que os tempos dos gentios se completem,
Jerusalém será pisada por eles. Apocalipse 11, nossa ponte, nossa conexão ao Apocalipse para saber o tempo, são 42 meses. Apocalipse 11 não diz que Jerusalém será pisada por 42 meses? Quando se completar esse tempo, termina esse tempo abreviado. Porque senão ninguém seria salvo, de tão ruim que vai ser. Ou seja, está ruim assim que quase ninguém pode ser salvo? Não, não está. Então nós não estamos lá ainda. Mateus 24, 23. Entramos na parte do trabalho de parto, que está chegando no finzinho, está chegando no momento da expulsão do bebê. São as últimas dores do trabalho de parto. Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, olha, ele está ali, ele está aqui, ele está acolá, não acreditem. Não acreditem. E Lucas 17, 23, não vá e não siga. Não creia, não vá e não siga. Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Conexão Apocalipse? Capítulo 11. Quem são as maiores testemunhas que nós veremos? Do nosso lado. As duas testemunhas, mais os 144 mil de cá, de lá, de tudo quanto é lado. Testemunhas que estão aí pelo planeta. Algumas em Israel, muitas em Israel. Mas e as duas, os caras que vão fazer os grandes sinais e prodígios que podem enganar, se possível, os próprios eleitos? Conexão Apocalipse, capítulo 13. Quem são? Anticristo e falso profeta. Especialmente eles vão fazer cair fogo do céu. Mas, e os seus outros emissários? Será que não vai ter mais uns satanistas aí endemoniados fazendo também sinais, milagres e maravilhas? Pode ser que sim. Mas, versículo 25, preste atenção. Eu já estou avisando que isso vai acontecer. Versículo 26. Se alguém falar, ele está lá, é o Messias, ele chegou, ele está lá no ermo, ele está lá no deserto. Não, eu não estou. Vocês sabem que quando eu vier, como é que eu venho mesmo? Opa! Como é que eu venho mesmo? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não vai ser uma coisa escondidinha quando Jesus voltar. Não vai ser tipo, sumiu. Opa! Fica a dica. Vai ser todo olho o verá, porque vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Antes da gente entrar nesse versículo 27, vamos fazer uma lista aqui de tudo que a gente viu até aqui dentro da grande tribulação, desde a abominação desoladora até o momento antes da segunda vinda. Nós temos o cerco de Jerusalém, que já anuncia, quando vocês virem, está chegando a sua desolação. Aí ela chega. A abominação desoladora é o rompimento da bolsa, que na minha cronologia eu posiciono junto com o 7º selo, chegando com as trombetas, ok? Mas é só, vocês têm aí na minha apostila. Depois nós vemos que quem ficar em Jerusalém, quem ficar na Judéia, quem ficar em Israel, vai ser levado cativo a todas as nações. Vemos que esses serão dias de vingança, e eu diria que são os dias das trombetas. A grande tribulação, 3 anos e meio estão acontecendo, uma pressão global, e Jerusalém ser pisada por 42 anos pelos gentios ali. Uma grande aflição, um grande aperto em Israel. Os tempos serão abreviados por causa dos eleitos, dos escolhidos, mas com tudo isso nós veremos falsos profetas e falsos cristos, e o falso profeta e o falso Cristo, e muito mais engano ainda e apostasia. Se já não tinha isso lá no fim das dores, no princípio das dores, se não está acontecendo hoje já. Hoje nós vemos igrejas que não sabem falar que precisa de salvação porque não sabem falar de pecado. Só sabem falar de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, de bênção.
Que bom, Deus é uma bênção, Ele é maravilhoso, mas você só vem pela salvação. A salvação, ela depende do seu arrependimento. Isso depende de você reconhecer que existe um pecado. Existe uma posição em que você está de queda, você está longe de Deus. Deus quer te dar um monte de coisa, mas Ele quer que você seja filho. Para você receber uma herança, você precisa ser filho. Para isso, você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, voltar-se para Deus, voltar para a casa do Pai. Agora você vai receber a herança na casa do Pai. Mas existe uma trajetória, existe um caminho, existe o caminho. Não tem outro jeito de você chegar. E esse é o evangelho completo. Né? O evangelho completo precisa ser pregado. Nós já não vemos isso em muito lugar hoje. E isso é uma lástima, mas nós precisamos alertar o povo. Vocês são todos ministros aqui, nós precisamos alertar os ministros. Os ministros precisam pregar o verdadeiro evangelho do começo ao fim, para que haja salvação. Porque senão, nesses dias de apertos, quem não estiver verdadeiramente firmado na rocha, quando vierem os ventos, essa pessoa não fica. Não é mais a respeito do meu ministério, a respeito da vida de cada um. E o Senhor vai cobrar dos seus servos, os lavradores, se nós cuidamos bem das vidas, se nós cuidamos bem da terra, da semente, da agricultura, para a colheita que Ele está esperando vir buscar. Lembra, Ele vem por uma colheita. Seguindo, Mateus 24. É pior quando eu faço assim. Quais são as características da segunda vinda? Como é que nós vamos discernir quando não é ainda a segunda vinda? Mateus 24, 23, já lemos até o 26. E como é que vai ser essa segunda vinda? Assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vocês fazem isso também, né? Eu como metade do versículo porque eu decorei em outra versão. Então, na minha versão que eu decorei, não está exatamente assim. Vocês fazem isso também? Curiosidade. Lucas 17, perceba que eu não estou mais em Lucas 21. Em Lucas 17, versículo 24, traz o paralelo dessa vinda. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma outra extremidade do céu. Vocês já viram um raio, relâmpago horizontal? Assim será no seu dia o Filho do Homem. Então perguntaram assim, Senhor, onde será isso? Em todo lugar, meu filho. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Simplesmente para dizer que haverá juízo e haverá muita morte. Se nós estamos nas trombetas aqui, aquele que morrer sem Cristo fica morto com os abutres comendo a sua carne. Não tem ressurreição para esses. Somente haverá ressurreição para os que morrerem em Cristo. E se a matança durante as trombetas, que é, na minha opinião, o período da abominação desoladora, da grande tribulação, haverá tanta morte, eu acho que nós não vamos dar conta de enterrar tanta gente em todas as nações. Pensa que ia falar temperatura, a população da Terra vai cair pela metade. Entre sexto selo, entre quarto selo e trombetas, 1/4, 1/3, metade da população da Terra vai ter desvanecido. Enfim. Como é um relâmpago? Para quem nunca viu um relâmpago vertical não, horizontal, ele é assim, lindo. Agora, onde é o país que mais cai raio do mundo?
Pois é, fui descobrir recentemente que é o Brasil mesmo. E nós tivemos o maior relâmpago ainda registrado em 2018. Não olhei de lá para cá. Eu acho que quando Jesus vier, a gente vai ver, tá? Porque relâmpago vem com trovão, vem com barulho, é lindo, é glorioso, é maravilhoso, é assustador, tudo ao mesmo tempo. E está escrito que todo olho o verá e que será assim, visível. Não vai dar para perder esse evento quando ele acontecer. E aqui no País dos Raios, espero que a gente não perca, porque nós estamos com Ele, esperando por Ele, amando a sua vinda, que estejamos buscando a santidade, estejamos buscando sermos casas cheias da glória do Rei, noivas vestidas de santidade, com vestes de louvor, coroadas de glória, glória que nós vamos lançar aos seus pés, assim que nós tivermos a primeira oportunidade, assim que Ele vier nos buscar. Pode lançar aos pés dele hoje também, tá? Não espera não, vai lançando. Toda a glória é rendida a ele. Aliás, Brasília é um dos lugares no Brasil que cai mais raio ainda. Brasília. Capital campeã de raios. Segunda vinda de Cristo. Agora nós entramos no momento da expulsão e do nascimento do bebê. Versículo 29, Mateus 24. Logo depois da tribulação daqueles dias, ou seja, ao fim dos 1290 dias de Daniel, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes, perdão, não é as poderes, é os poderes, porque eu estava usando a tradução anterior que era as... o que está escrito aí? Qualquer Almeida, essa é a minha. O que está na versão de vocês aí, Mateus 24, 29? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Esse aqui é As estrelas e os corpos celestes. As estrelas cairão e os corpos celestes, os dunamis, os poderes, perdão, preciso consertar aqui outra hora, não vai ser agora, serão abalados. Devia estar estrelas ou alguma outra coisa no feminino aqui. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Ok, poderes do espaço, estrelas, dunamis. Interessante que seja a palavra dunamis aqui, né? O poder explosivo de Deus. Marcos 13, ora, naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, maremotos, tsunamis. 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Pensa no cenário de trombetas. Já aconteceram selos, já aconteceram trombetas. Imagina, 1/3 da vegetação foi destruída, 1/3 do mar se tornou em sangue, 1/3 da comida que vem do mar morreu. É muita tragédia acontecendo ao mesmo tempo, além dos ais, os demônios que são liberados do abismo e que vêm matando, atormentando e depois matando a humanidade. Além disso, ainda temos terremotos, maremotos, tsunamis. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Por isso será uma grande tribulação como nunca aconteceu antes. Haverá convergência de todos esses sinais que nós vemos pela palavra. Tudo acontecendo muito próximo um do outro. Não é tipo, a gente teve um tsunami, quando que foi? O último? Que destruiu tudo, foi no Japão, antes disso teve aquele da Indonésia, mas está bem espaçado ainda, né? Aí a gente tem a estação dos terremotos, a estação dos furacões, nós temos as falhas, né, tectônicas, onde acontece terremoto sempre, de vez em quando aparece um de 6, um de 7, mas está tudo muito espaçado ainda. Quando chegar o tempo e isso for um sinal, é porque tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, muito próximo um do outro. Abre sua Bíblia aí em Lucas 23. Só para lembrar que quando Jesus morreu na cruz, houve uma escuridão também similar. Olha só. Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 45, rasgou-se o véu pelo meio do santuário. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Em Mateus 27, 46 diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Hold it. I lost it here. Sumiu. Mateus 27, 46 foi, 27, 50. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele expirou. Então, tudo isso aconteceu no natural, para eles lá escureceu, mas qual foi a causa dessa escuridão que aconteceu na morte de Jesus ali na cruz? Ela foi um tsunami? Ela foi um vulcão? Ela foi... O que foi? Foi um eclipse? O que foi? Foi tipo pragas do Egito? Que as pragas elas foram naturais em termos de... Aconteceu lá para eles, tinha mosca mesmo, a água realmente virou sangue, mas elas foram de uma fonte sobrenatural. Como é que um eclipse deixa escuro só no Gósen e no resto do Egito? Não. Como é que funciona esse negócio de mosca não entrar num território geográfico? Né? Uma coisa sobrenatural. São sinais que são naturais para quem está ali, mas eles são sobrenaturais. Como é que vai ser isso? Né? A nossa conexão Apocalipse, quais são as conjecturas? Pode ser a quarta trombeta, porque o Sol, a Lua e as estrelas ficam escurecidos, 1/3 escurecidos. Pode ser, sei lá, a guerra dos anjos de Deus e os anjos caídos, que acontece lá no 6º selo. Mas o 6º selo é uma lua de sangue. A gente precisa, né, estudar um pouquinho essas possibilidades para ver qual dessas situações é a situação que nós estamos procurando. Por quê? Porque a gente está montando cronologia, porque a gente quer entender a ordem dos eventos para nós conhecermos os sinais e podermos alertar as pessoas. Olha, o próximo é esse. Como você sabia que era esse? Porque vai acontecer. Como é que você sabia? Porque Deus falou, está escrito. Quem é esse seu Deus? É o cara que... Né, ele é o criador de todo o universo. Ele pode salvar você disso. Tudo isso é instrumento de evangelismo. Tudo isso é instrumento de santidade e evangelismo. É para uma grande colheita. Nós somos os trabalhadores dessa seara. Como vamos preparar as pessoas para o que está por vir? Primeiro precisamos conhecê-las. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.